pautas pra você criar conteúdo. Eu achei muito importante trazer esse tema aqui pro YouTube, porque eu sempre vejo muita social media travada, onde encontrar pautas quentes, como que eu sei que determinado assunto tá hypado, e até mesmo empreendedores que ficam travados porque acham que precisa de criatividade pra criar conteúdo. Mas eu vou te mostrar que pra você criar conteúdo, a gente só precisa de método e processo pra isso. Eu sei que você fica naquele loop infinito de pegar o celular, olhar o Instagram, rola, salva várias ideias, e na hora de escrever você não coloca nada em prática, né? Eu tô falando isso porque eu sei. Eu já passei por isso até desenvolver essa metodologia pra criar conteúdo. Hoje eu vou te mostrar como eu pesquiso esses temas em altas e essas ideias de assunto pra criar conteúdo, e você vai ver que não é nada mirabolante e você já vai conseguir aplicar isso na sua casa já. Então bora lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o seu computador, o seu celular, e você vai dar um Google de tudo que tá rolando no Brasil hoje. Então às vezes tá rolando uma discussão sobre política, tá rolando um jogo de futebol, algum famoso fez uma cirurgia específica, então você vai olhar tudo que tá acontecendo no Brasil. Tá tendo festa junina, dia dos namorados, dia das mães, dá uma olhada em tudo que tá rolando no Brasil nesse momento. Por quê? Não é necessariamente o que tá rolando, o evento em si que tá rolando, mas toda a pauta. Por que que é bom fazer isso? Porque você tá olhando o que tá rolando naquele momento e é como as pessoas estão se sentindo, é o que as pessoas estão na cabeça com aquilo, é o que as pessoas estão vivendo naquele determinado momento. Então quando você associa o seu conteúdo a que a pessoa tá vivendo, isso gera mais familiaridade, isso gera uma identificação, então você já consegue fisgar a atenção dessa pessoa. Vamos pegar um exemplo de Copa do Mundo. As pessoas já estão naquela torcida, Brasil, isso e aquilo, combinando pra ver o jogo muito antes desse jogo acontecer. Então vamos supor que o seu cliente é de restaurante e você vai associar um conteúdo de Copa do Mundo. Vou dar um exemplo de como ficaria um conteúdo associando restaurante e Copa do Mundo. Então ele poderia ser os petiscos favoritos do Neymar no bar X, você coloca o bar do seu cliente, ou o seu bar se você é empreendedor. Se o seu cliente ou você tem uma loja de roupas, o conteúdo da Copa poderia ser looks que eu usaria no primeiro jogo do Brasil. E você traz várias ideias de looks diferentes pro dia do Brasil usando as peças da sua loja de roupa. Agora, se você é um advogado trabalhista, por exemplo, o conteúdo já poderia ser: o funcionário pode faltar no dia do jogo do Brasil? O que a lei diz sobre isso? Tá vendo? Você associa Copa do Mundo com o seu nicho e o conteúdo ele não fica chato. A segunda forma de você pesquisar temas em alta é você usar o Google Trends. O Google Trends, ele é uma plataforma do próprio Google. Você pode pesquisar Google Trends, você vai achar o primeiro site que aparece e lá você vai ver todos os temas que as pessoas mais estão pesquisando no Brasil. Você consegue pesquisar por 24 horas, hoje, ontem, nos últimos 5 anos, pra você ver temas ali que você pode criar. Por exemplo, você pode olhar lá no Google Trends e pesquisar por nutricionista. Vamos supor que o seu cliente é nutricionista ou você é nutricionista. Você consegue ver termos de palavra-chave que as pessoas mais estão pesquisando sobre o nicho de nutrição, saúde, alimentação. Vamos supor que as pessoas mais pesquisaram sobre Monjaro nos últimos meses. Então você não precisa pensar, o que eu vou criar hoje? Você tá lá o tema já, a pessoa tá pesquisando sobre Monjaro. Então a tua curva do conteúdo, às vezes ser mais hypado, crescer, ter mais visibilidade, é porque as pessoas estão muito mais pesquisando sobre Monjaro do que, por exemplo, sobre alimentação saudável. Então você não precisa bolar a ideia da sua cabeça. As pessoas estão te fornecendo essa ideia. Fica muito mais fácil criar conteúdo assim. A terceira ferramenta também segue a mesma lógica. É o Answer the Public. Basicamente também é um buscador de termos de palavra-chave que as pessoas mais estão pesquisando. A única diferença é que ela não mostra o volume de pesquisa. Ela te devolve a pergunta em volta daquele tema. Então vamos supor que você tá pesquisando sobre dentista. E aí ela vai te dar a pergunta, o que as pessoas pesquisam em formato de pergunta sobre o tema dentista. Então você já tem praticamente o que a gente chama de headline, que é o título do seu tema de conteúdo, que é as perguntas que as pessoas mais pesquisam no mundo da internet. Então também fica muito mais fácil você produzir conteúdo, você só replica aquela pergunta. E uma outra maneira de você fazer isso, já ligada a essa pergunta, é você olhar o seu próprio direct. Se você, por exemplo, trabalha como videomaker, qual é a pergunta que mais se repete nos seus comentários? O que o teu cliente geralmente mais te pergunta nas reuniões? Pega essa pergunta e transforma em um conteúdo, porque você vai responder a pergunta de um cliente direto seu. Você não precisa inventar da sua cabeça, o teu cliente já tá te dando a resposta. E por último, não menos importante, um dos meus queridinhos é o Creator Search Insights. É uma plataforma direto do TikTok, onde ele também traz os temas em alta, os temas mais pesquisados, inclusive lacunas de conteúdo, que é quando tem muita gente pesquisando, mas tem poucos criadores de conteúdo criando sobre aquele tema. Ou seja, um oceano azul de oportunidades. E lá, você pode pesquisar pelo seu nicho, pesquisar do nicho do concorrente, você vai ver os temas que as pessoas mais estão pesquisando e que estão querendo saber. Você pode criar um vídeo diretamente de lá, ou até mesmo criar dentro do próprio TikTok e publicar. E aí o seu vídeo, ele geralmente vai entrar dentro do Creator Search Insights, porque você publicou sobre isso. Exatamente o tema que as pessoas mais estavam
buscando, que os seus seguidores mais estavam querendo saber. Então não tem nenhum mistério pra você criar conteúdo, você não precisa ser criativo, você só precisa saber usar as ferramentas certas ao seu favor. Agora, depois desse vídeo, eu sei que você não vai ficar mais travada na hora de criar conteúdo. Aproveita pra me seguir e dá um like nesse vídeo aqui se você gostou. Beijo!